Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar, Navegando na Criptografia Pós-Quântica, Post-Quantum Cryptography. Não entre em pânico, prepare-se. Eu sou Denis Miai e estou representando a Eval Digital, uma empresa pioneira em cibersegurança com quase 2 décadas de experiência no Brasil e na América Latina. Para garantir o sucesso de qualquer projeto, acreditamos que é fundamental contar com profissionais altamente qualificados em todas as etapas, desde a pré-venda, técnica, até a entrega final ao cliente. Desde 2004, lidamos com projetos complexos em diversos setores, incluindo financeiro, saúde, educação e indústria, liderando projetos como proteção de dados, LGPD, gerenciamento de chaves e certificado digital. Neste webinar, vamos explorar estratégias avançadas para a implementação de criptografia resistente para a era pós-quântica, uma medida essencial para neutralizar os riscos impostos pela evolução da computação quântica, garantindo assim a proteção contínua e robusta dos seus dados. Nosso objetivo é impulsionar a transformação da sua empresa, oferecendo suporte especializado para a implementação eficaz da criptografia pós-quântica. Comigo aqui hoje estamos com um time de peso, então vou apresentar os palestrantes. Estamos aqui com o Brian Rivera, Sales Engineer Manager da Thales na América Latina. Seja bem-vindo, Brian. Obrigado. And Chris Hickman, Chief Security Officer at Keyfactor. Welcome, Chris. It's a pleasure to have you here today. It's my pleasure to be here. Thank you. E Vitor Ferreira, Senior Solution Engineer na Keyfactor também. Bem-vindo, Vitor. Olá a todos, bom dia. Estamos com um time de peso aqui hoje. Passar pelo background e especialidade de cada um nos tomaria um certo tempo. Como temos muito conteúdo e queremos também reservar alguns minutos para perguntas e respostas, vamos passar direto para o conteúdo. Adiantando, fiquem à vontade, vocês têm aí um botão de Q&A, de perguntas e respostas, nós vamos endereçá-las ao final das apresentações. Então, dando continuidade, Brian, eu passo a palavra para você. Vamos começar aí com um panorama e com o conteúdo que você preparou para a gente. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Denis. Olá a todos, bem-vindos aqui ao webinar que preparamos para vocês. Hoje, nosso objetivo é falar um pouco dos riscos que a computação quântica começa já a colocar em relação à nossa segurança, né? Segurança tecnológica que nós usamos hoje e que basicamente é baseada em criptografia, né? Então, para contextualizar um pouco a problemática, eu gosto de começar aqui de falar um pouco de que é computação quântica, né? A computação quântica é um novo tipo de computador que permite você aproveitar propriedades da mecânica quântica, né? Um dos conceitos que seria a sobreposição e entrelaçamento, que isso ajuda a aumentar exponencialmente a velocidade de resolução de alguns problemas específicos, alguns problemas complexos. Não significa que a computação quântica vai meio que ser a nova versão dos nossos computadores, não, é bem distinto disso. Aqui, basicamente, o computador quântico foi desenvolvido especificamente para resolver alguns problemas em relação a alguns problemas matemáticos, simulação e também fotoração, né? Então, já com esse contexto dessa computação quântica, né, como nós começamos a ver uma certa problemática em relação às questões de segurança, né? E aí, né, uma das coisas que nós estamos vendo aqui nos últimos anos é o investimento em relação a essa computação quântica, né? Nós temos visto já duas frentes em relação a esse investimento, né? Porque basicamente, e já para passar a seguinte página, a corrida quântica já começa a ser algo como bem comentei, de duas frentes, uma frente pública, onde temos vários países, vários governos e várias nações fazendo uma série de investimentos para já ter acesso a uma computação quântica. E também a parte privada, né? Várias empresas tecnológicas, como a Google e a IBM, que nós já temos visto algumas séries de avanços em relação a essa tecnologia, né? Então, nós temos essas duas frentes, só que tendo duas frentes, né? A parte de
de nações já coloca uma certa preocupação, porque uma das coisas que nós temos visto já com a computação quântica é a possível quebra da criptografia clássica, né? E isso é importante mencionar porque eu diria que é o nosso objetivo hoje de apresentar para vocês por que essa criptografia clássica deixa agora de ser algo eficiente e por que a gente tem que começar a pensar já evoluir, né, avançar para uma criptografia pós-quântica, né? Então, primeiramente, para já falar um pouco desse contexto, vamos falar da criptografia clássica, né? Então, aí já passando para a parte vamos dizer assim, termos e conceitos básicos, nós temos hoje dois tipos de criptografia clássica, né? Nós temos a criptografia assimétrica e a criptografia simétrica. A criptografia assimétrica é um conceito bem simples, onde a gente basicamente usa a mesma chave para criptografar e daí para descriptografar, tá? Essa criptografia assimétrica permite você fazer uma criptografia eficiente, rápida, né? Só que existe vamos dizer assim, uma limitação, porque aí você teria o risco, né, de usar a mesma chave para criptografar e descriptografar. Então, daí surgiu a criptografia assimétrica, né? A criptografia assimétrica basicamente permite você usar uma chave pública para criptografar e daí você teria uma chave privada que ficaria no seu controle, nunca é exposta, fora do seu controle, para descriptografar as informações que você recebe, tá? É importante mencionar os dois conceitos porque aí a gente começa a entender um pouco qual seria essa problemática dessa criptografia assimétrica e simétrica em relação à computação quântica, tá? Hoje nós usamos as duas formas, os dois conceitos de criptografia. Nós usamos criptografia assimétrica para criptografar informações transacionais, que a gente usa bastante em relação a quando a gente usa cartões de crédito, né, transações financeiras, mas a criptografia assimétrica, né, onde nós usamos o conceito de chave pública e privada, é usado muito nas nossas comunicações, nas nossas partes de autorização, de validação, de autenticação de diferentes dispositivos. Então, passando aqui para o seguinte slide, vocês vão ver a importância desse tema, tá? Hoje, o mundo depende de uma infraestrutura de chave pública para estabelecer a confiança entre as aplicações e sistemas que hoje nós estamos usando. Cada vez que você acessa um site, cada vez que você faz um download de uma aplicação, ou você vai se autenticar com alguma infraestrutura técnica ou tecnológica, você basicamente está usando uma infraestrutura de chave pública. Então, isso já começa a ver a dependência desse tipo de criptografia clássica, né? Então, nós estamos falando aqui de conceitos de PKI, né? Public Key Infrastructure, onde você usa chaves assimétricas, usa algoritmos de chaves assimétricas como RSA, Elite Curve, entre outros. O que acontece em relação a isso ao computador quântico? A criptografia assimétrica, os algoritmos em si, são baseados em fatoração. E como eu já comentei no início da minha apresentação, os computadores quânticos foram desenvolvidos especificamente para resolver alguns problemas complexos. E um dos problemas que a computação quântica consegue resolver bem rápido são problemas de fatoração, né? Onde, por exemplo, normalmente o computador clássico, né, e pensando na possível quebra de uma chave assimétrica, uma criptografia assimétrica, levaria muitos anos para poder quebrar uma dessas chaves. Agora, um computador quântico consegue resolver isso em questões mais rápidas, questões de dias ou até de horas. Então, isso já coloca uma certa preocupação nessa criptografia clássica, nessa criptografia assimétrica, porque isso é o que nós usamos hoje muito, né, na parte de comunicação e autenticação. Então, é importante já começar a ver a possibilidade de aplicar alguma criptografia que seja resistente a ataques quânticos, né? E aí, para assim manter uma segurança em todo o nosso ecossistema tecnológico. Então, em termos simples, já passando para o seguinte slide, sem a criptografia resistente a ataques quânticos, tudo que foi transmitido ou será transmitido através de uma rede com criptografia clássica ficará vulnerável à espionagem e divulgação pública. Então é importante já começar a pensar em implantar as soluções que consigam ter essas funcionalidades, benefícios de criptografia pós-quântica, porque
um dos cenários que preocupa muito as empresas hoje é que um atacante pode começar a fazer a recoleta de informações para si, né, mas no futuro, já quando ele consiga ter acesso a uma computação quântica, ele conseguiria quebrar todo o seu histórico, todas as informações do seu passado. Então, isso já coloca em risco todo tipo de informação que você já transmitiu. Tá? Para o seguinte slide, vocês vão ver basicamente uma área de alto risco e autenticação de software. Como bem comentei, hoje nós usamos a criptografia clássica para muita parte da transmissão e comunicação e autenticação. Né? Cada vez que você faz um download de uma aplicação, você faz uma verificação de uma assinatura digital para se garantir que a aplicação que você está instalando no dispositivo seja aquela aplicação que você precisa de colocar confiança. Por exemplo, que o aplicativo de WhatsApp seja aquele aplicativo da WhatsApp, ou aplicativos da própria Microsoft sejam assinados digitalmente pela Microsoft e que eles não possuam algum tipo de código malicioso. Né? Essa mesma autenticação é feita para dispositivos físicos, né? Dispositivos que se conectam dentro da nossa infraestrutura. Esses dispositivos, por exemplo, IoT, tá? Isso já coloca todo esse processo de confiança em risco. Também a possibilidade de atualizações. Cada vez que nós fazemos atualizações nesses dispositivos, nessas aplicações, essas atualizações são assinadas de uma forma digital, garantindo a ser autenticada e garantindo que sejam verdadeiras. Então, como seria basicamente o roadmap? Qual seria a nossa visão já para poder migrar para uma criptografia pós-quântica, né? Dentro do mundo de criptografia, nós temos aqui basicamente a maioria de algoritmos que nós usamos hoje tem um processo de padronização da NIST, né, que é o órgão público mundial que basicamente define quais algoritmos nós vamos usar para tanto criptografia simétrica como criptografia assimétrica, né? Então, dentro dessa mesma linha, nosso objetivo é padronizar os algoritmos pós-quânticos, né? Isso já tem um processo que começou a partir de 2016 e nós já conseguimos definir os algoritmos finalistas. Hoje nós estamos já com 4 candidatos para ser padronizados pela NIST para usar como criptografia pós-quântica. Nosso objetivo é que já esses padrões, esses 4 algoritmos sejam finalizados no ano que vem. Tá? Então, nós temos a Crystal, nós temos a Sphinx, temos a Falcon. Importante mencionar que a Falcon foi um projeto que a Thales participou para desenvolver essa criptografia pós-quântica. Então, a Thales é um líder em relação a esta migração pós-quântica e é líder na parte de desenvolvimento de um dos algoritmos que hoje são finalistas para essa criptografia pós-quântica. Já com esses algoritmos já finalistas, que já no processo de padronização, nosso objetivo é poder já fazer uma migração e já ter a criptografia pós-quântica como uma realidade. Então, passando para o próximo slide, nosso objetivo é que a partir do ano que vem vocês já consigam aplicar não somente a criptografia pós-quântica, mas também os sistemas que consigam já ter as funcionalidades necessárias para já aplicar esses conceitos. Parte desse processo de migração, poder já criar um modelo híbrido, onde você tem um caminho fácil e simples para você migrar de uma criptografia clássica e daí passar para a criptografia pós-quântica, né? Então, o objetivo aqui é usar uma combinação dessas duas criptografias, tanto a criptografia clássica como pós-quântica, e poder já implementar esses conceitos em soluções que permitem essas funcionalidades. Então, é importante na hora de pensar no mundo de criptografia, né, no mundo de dispositivos que vão trabalhar não somente autenticação, certificados digitais e chaves, que são basicamente os blocos básicos para você estabelecer essa confiança na sua infraestrutura e nas suas aplicações, que consigam já ter funcionalidades criptoágil. Isso basicamente significa que você consiga ter não somente as funcionalidades da criptografia clássica, mas também da criptografia pós-quântica. A nossa estratégia para já trabalhar uma criptografia pós-quântica, uma segurança pós-quântica, passando no seguinte slide, Denis, é basicamente baseada em 3 conceitos. Tá? Primeiramente, né, como bem já comentei, nosso objetivo é você já ter acesso
a algoritmos resistentes a ataques quânticos, que ele chama de QRA, que basicamente são aqueles 4 algoritmos finalistas, para assim você já conseguir aplicar no processo desses certificados digitais, na parte de autenticação, verificação e validação digital, e também na parte de transmissão de comunicação, tá? A partir daí você já tem outros 2 conceitos, que é basicamente a geração do material ou do conteúdo dessa chave. Uma chave criptográfica ela é gerada com um processo de aleatoriedade. E isso é normalmente feito por um série de dispositivos que nós chamamos HSMs, ou Hardware Security Modules, onde você tem um hardware dedicado para a geração desse material da chave criptográfica. Só que aqui, o objetivo aqui, já para o futuro, já para o mundo pós-quântico, você consiga gerar esse material, esse conteúdo dessa chave de uma forma quântica. Então, já existem vários produtos, existem várias tecnologias que permitem essa geração aleatória do material da chave. E também, né, a parte de distribuição de chave, que a distribuição seja feita com uma física quântica, com princípios de física e não de matemática. Assim, permite você garantir que a transmissão da chave seja feita de uma forma segura, que não exista a possibilidade de que uma pessoa consiga interceptar a transmissão dessa chave, né, quebrando efetivamente essa criptografia. Então, essa estratégia é baseada nesses 3 conceitos: algoritmos resistentes a ataques quânticos, geração quântica do conteúdo aleatório e a distribuição das chaves feita de uma forma quântica. Dentro da Thales, nós temos já evoluído bastante dentro das nossas ofertas, né? Uma das nossas ofertas e produtos que estamos aqui apresentando para vocês hoje e que é ponto de integração com a Keyfactor são os nossos HSMs de propósito geral chamados Luna, tá? Eles já possuem hoje funcionalidades pós-quânticas, onde podemos já aplicar, trabalhar, gerar e gerenciar algoritmos pós-quânticos dentro do equipamento. Nosso objetivo é que você já consiga implementar esses 4 finalistas pós-quantum e assim já poder trabalhar com aplicações que consigam aplicar esse conceito de criptografia híbrida, né? Nós também temos a possibilidade de fazer a entropia quântica dessas chaves criptográficas, como bem comentei, o material, o conteúdo da chave, né, pode já ser feito com tecnologias e nós temos a possibilidade de integrar com esses fabricantes que já possuem essas funcionalidades. Então, já para finalizar aqui e deixar de ver vocês com o pessoal da Keyfactor, basicamente, nosso objetivo, em resumo, é poder oferecer hoje uma avaliação do risco pós-quântico, onde vocês podem contar conosco para você avaliar a estratégia para uma migração de criptografia clássica a criptografia híbrida, né? Criptografia clássica com criptografia pós-quântica, e você já aplicar funcionalidades, tecnologias e soluções que consigam praticar a criptogilidade e assim implementar esses algoritmos pós-quânticos. Agradeço aí o espaço que vocês deram hoje para nos apresentar essa visão, e agora eu vou deixar vocês já com o pessoal da Keyfactor que vai apresentar um conteúdo bem legal para vocês entenderem exatamente como seria feita essa integração de criptografia pós-quântica para ser implementado em nível de aplicação. Muito obrigado. Muito obrigado, Brian. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer dividir esse webinar com o pessoal da Thales e da Ival, né, e começar, né, mudar um pouco a direção da conversa aqui, porque agora a gente vai entrar um pouco na parte prática, na questão de como hoje é visto, o que está acontecendo no espaço de criptografia e como essa mudança pode influenciar as nossas operações e como nós implementamos hoje criptografia, né? Então, a ênfase agora vai ser relacionada a não entre em pânico, mas prepare-se, né? Então, e desmistificar inicialmente, né, aquela ideia de que computação quântica está longe de acontecer ou computação quântica é um mito.
né? Porque a realidade é que computação quântica já está aqui, né? Nós já estamos vivendo a era da computação quântica com várias empresas e institutos trabalhando dentro dessa tecnologia para avançar aí como os pontos que o Brian trouxe para a gente em relação tecnológica, né? Então, primeiro ponto a se conversar aqui é a questão, né, entrar com planejamento, tá? O planejamento é a chave da questão, tá? Para primeiro lugar, para se evitar pânico por parte de empresas e profissionais na área de PKI, tá? De criptografia, e também para garantir que suas aplicações e serviços não sejam compatíveis com essas novas tecnologias também que estão sendo lançadas agora, né? Uma outra questão, tá, bem importante é identificar que não é questão de tecnologia. O que a gente trabalha hoje é com risco. Tá, a gente prepara agora, a gente visualiza o que está vindo no futuro em relação à tecnológica e a gente se posiciona para, em primeiro lugar, saber o que proteger, tá? Saber quando adotar essas novas tecnologias e, por último, saber o que pode ser quebrado com essa mudança, ou seja, com a implementação dessas tecnologias. Tá? E, inicialmente, a conversa, né, a gente deve abordar o principal, uma questão bem comum é saber quando, né? Quando que essa tecnologia vai vir à tona? Quando é que vamos estar vulnerável? Quando que essa tecnologia quântica vai estar operacional? Ou até mesmo, né, o que tipo de mudanças esperar colocar assim, nesse espaço? E a resposta hoje, simples e curta, é não sabemos ao certo, né? Não se sabe ao certo porque, basicamente, essa tecnologia ela está vindo, existe várias, né, a influência de várias instituições, de escolas, de governos, e a gente não sabe. Uma coisa que a gente sabe hoje é que existe um investimento muito grande para o avanço dessa tecnologia. Então, no próximo, então, para a gente começar então a dar números ou começar a quantificar o que realmente está acontecendo, a gente está trazendo, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual que é a postura, tá? Então, principalmente visualizar que dados hoje estão sendo coletados, eles estão sendo roubados pela internet ou de forma assim, de uma forma não segura que usuários têm utilizado em suas infraestruturas, então eles estão sujeitos a dados serem roubados e a palavra hoje é a gente guarda isso criptografado, espera pela tecnologia quântica que já está em realidade de andamento e logo em seguida faz o quê? A gente entra naquele modo de utilizar a tecnologia quântica para descodificar aquela informação e ganhar acesso a informações sensíveis de clientes, de usuários, de direitos autorais e daí para frente, tá? Então, por exemplo, vamos para eu trabalhar um pouco, deixa eu trabalhar um pouco em cima desse gráfico, que a gente consegue mais ou menos entender qual que é a relação, tá? Então, na parte amarela, na parte de cima, a primeira linha, a gente tem o tempo de migração de tecnologias existentes para a tecnologia pós-quântica, né? Com a segurança pós-quântica. E nós temos também o tempo de vida de informações e de dados de clientes, né? Então, se a gente somar os dois, colocar juntos, e o período desses dois fatores for maior do que uma possível vulnerabilidade dentro do campo de computação quântica, esse espaço esse overlap ou esse tempo a mais que a nossa informação precisa estar segura, mas que a tecnologia não vai cobrir, esse é o tempo que a gente tem de risco em cima da nossa operação. Tá? Então, isso é super importante porque a gente está falando de informação financeira, a gente está falando, por exemplo, de mercado de IoT com dispositivos, inclusive no Brasil, que a gente pode falar de dispositivos médicos, a gente pode falar de dispositivos financeiros, pode falar de produtos de agricultura, né, essas máquinas automatizadas e muitos outros campos. Né? E por último, aqui eu quero também trazer a questão de assinatura de documentos, tá? Documentos digitais que são assinados e que já hoje, para a gente poder fazer validação desses documentos, a gente já distribui, por exemplo, a chave pública da entidade que assinou aquele documento. Ou seja, por um computador quântico, a gente já tem um ponto de partida para fazer uma avaliação daquele certificado e tentar descobrir, por exemplo, fazer algumas correlações para descobrir a chave privada e ganhar acesso para poder fazer uma mímica daquela entidade assinando aqueles documentos e roubar a identidade daquelas entidades. Então, Denis, vamos para o próximo?
Então, vamos olhar de uma forma, né, mais completa aqui, então, tá? Qual é a realidade, porém, né? O que a gente está encontrando nesse campo? Então, vamos começar falando que organizações não sabem quantas chaves, 74% hoje das organizações que a gente e essa é uma pesquisa, esse é um relatório que a Keyfactor emitiu esse ano, de 2023, tá? Então, 74% das organizações hoje, elas não têm conhecimento do espaço de PKI, ou do espaço de segurança relacionado a certificados digitais ou chave privada, né? Então, o que é uma parte crítica, porque quando nós não conhecemos o que nós temos, ou que nós não sabemos o espaço, ou qual é o tamanho da nossa tecnologia e dependência em cima de PKI, se torna um problema dentro da empresa para a gente poder, por exemplo, considerar uma transição para um futuro ou para uma tecnologia, tá? E aí, no caso, outros fatores que a gente também tem que identificar é o seguinte: não é somente a questão de entender só certificados digitais e chaves privadas. A gente também tem que ver, por exemplo, muitas empresas não possuem uma política de segurança bem estruturada para controle de suas chaves digitais, e também a gente tem o fato do quê? A gente tem o fato de que, uma vez que nós temos uma infraestrutura PKI, é muito fácil a gente, por exemplo, perder o controle dessa estrutura por conta de um usuário que não sabe como controlar uma chave privada e um certificado digital. Então, esses certificados são distribuídos, essas chaves privadas são distribuídas pela empresa e acabam saindo do controle do time de PKI. E também uma outra coisa que é bem comum, as empresas não terem ferramentas apropriadas para lidarem com visibilidade e com a parte de integração de seus ambientes de PKI, tá? Então, um grande exemplo disso é que muitas empresas hoje utilizam o quê? Arquivos de Excel para fazer o controle de seus certificados digitais e terem visibilidade de suas chaves privadas. Isso é uma prática muito comum que hoje em dia, por sinal, a gente é um risco, né? Inclusive, quando a gente olha, por exemplo, empresas como a Google aí, que estão tentando implementar uma nova regra que vai diminuir a vida útil de um certificado digital de 1 ano para a vida útil de 3 meses, né? Então, para você cuidar do ciclo de vida de um certificado digital em 3 meses é uma coisa meio que difícil de operar. Então, a gente pode passar para o próximo, o Denis. Então, tem outros 2 números também que a gente gosta muito de conversar sobre eles, que são o quê? Que é a questão de 48% dessas empresas, né, elas, do pessoal que a gente usou nessa pesquisa, tá, eles afirmam a preocupação com a capacidade de adaptar para a mudança criptográfica, tá? E os pontos são simples, tá? Em primeiro lugar, a complexidade, né, de usar essa tecnologia que é relativamente nova e que não se tem muita informação, ou não se tem uma mão de obra adequada para isso, tá? Falta de mão de obra qualificada é outro ponto, ou a implicações futuras em relação a práticas de segurança, né? Porque, de novo, campo novo, um espaço novo, então a gente ainda está tendo uma série, um efeito dominó de todas as áreas preparando para essa nova tecnologia, não somente no âmbito de algoritmo, mas também a compliance, mas também a aplicação de vários outros fatores, tá? E também outra questão, a mudança significativa na infraestrutura que temos hoje, ou seja, substituir uma infraestrutura existente para uma infraestrutura que é resistente à tecnologia pós-quântica, né? E, por último, o impacto em negócios, que basicamente é outro ponto crítico que muitas pessoas têm medo de qual é o tipo de impacto que essas mudanças podem causar em seus negócios, né? Então, e o segundo ponto, dentro desse slide aqui, é esse número de 53% que traz ainda mais aquele desconforto nessa área, que é o quê? 53% desses profissionais não tem mão de obra, não vem ou não tem mão de obra qualificada o suficiente para fazer esse tipo de implementação PKI. Então, basicamente, o que a gente traz? A gente pode pular para o próximo slide, Denis. Então, vamos tentar mais ou menos agora identificar, verificando o que a gente já enfrentou em relação a PKI, mudança de algoritmos, porque nós já temos exemplos que nós podemos usar no passado, né? Então, primeira coisa é se identificar. Como é que a gente pode usar o passado para identificar essa transição de algoritmo e realmente preparar para o futuro, tá? Então, o primeiro ponto a gente tem que analisar e tem que identificar que é o seguinte: é muito difícil, tá, mudar de algoritmo.
Tá? É um processo tedioso, é um processo extensivo, é um processo com bastante detalhes que é requerido basicamente assim, uma mão de obra qualificada para esse tipo de processo. Então, para a gente usar, melhor esclarecer isso, é usar, por exemplo, a mudança de SHA-1 para SHA-2 que ocorreu agora, foi finalizada em 2015, onde os padrões foram mudados por conta da fraqueza do algoritmo SHA-1, né, onde várias estruturas tiveram que ser alteradas e atualizadas para que forem protegidas em relação à vulnerabilidade com o algoritmo SHA-1. Tá? Então, e aí, no caso, quando a gente vê aquele caso do SHA-1 para o SHA-2, isso não foi, foi muito menos complexo, muito menos assim, extensivo do que o que a gente hoje fala em relação a algoritmos quânticos, né, pós-quânticos. Então, e aí uma outra coisa que a gente tem que mencionar também é a gestão da cadeia de confiança. E cadeia de confiança significando a estrutura de PKI, né? Com as suas emissoras, com as suas certificadoras de autoridade raiz, com as suas certificadoras de autoridade emissoras, onde, por exemplo, existe uma troca de chave privada, existe uma troca de algoritmo, existe provavelmente uma troca de infraestrutura nesse meio também. Então, assim, em primeiro lugar, é difícil de mudar. A gente já teve casos, depois a gente tem que visualizar também o que é necessário em relação à estrutura de PKI. E, por último, a gente tem que levar em consideração que agora a gente vive num mundo automatizado, né? Então, que basicamente esse não é um evento único, a gente está realmente falando de tecnologia quântica e a gente ainda não sabe onde é que a gente vai parar, né, dentro desse campo que é vasto, né? Aí a gente vê assim um grande investimento e várias pessoas realmente mergulhando dentro desse campo, tá? Um exemplo como eu já havia mencionado anteriormente, que a gente pode relacionar, automação é essencial porque igual o Google decidiu que agora a melhor prática para certificados digitais é diminuir a vida útil de 1 ano para 90 dias. Então, o ciclo de vida desses certificados para um administrador de certificados digitais, ou de PKI, se situar e se condicionar a esse tempo curto da vida útil de um certificado digital se torna ainda mais difícil, porque o ciclo de vida é muito menor e a necessidade da substituição e proteção dos seus ambientes se torna um pouco mais difícil, inclusive. Então, automação é essencial. Então, Denis, a gente pode pular para o próximo. Então, aqui eu trago um cronograma prático, né, só para a gente poder visualizar de aonde começa e aonde termina essa mudança. Né? Então, em primeiro lugar, olhando nesse quadrado superior à esquerda, né, a gente vê, por exemplo, que o primeiro ponto é a adoção né, de um novo padrão. Tá? Esses algoritmos criptográficos pós-quânticos já estão hoje são candidatos dentro do NIST, né, o Instituto NIST, onde eles já estão sendo validados para serem aprovados e já estarem em uso para a gente poder criar essa proteção no âmbito de criptografia pós-quântica, tá? Então, em primeiro lugar, esses padrões são implementados. Em segundo lugar, de baixo, o primeiro quadrado de baixo aí, à esquerda, eles são implementados, bibliotecas criptográficas são criadas e dispositivos HSM, como mencionado pelo Brian, eles já começam a entrar nessa tecnologia, aplicando essas bibliotecas criptográficas e já trazendo esses algoritmos novos. Tá? Em seguida, no slide, nesse quadrado do meio, aí, na parte superior, os sistemas operacionais e aplicações eles começam a consumir essas novas bibliotecas e utilizar esses dispositivos para implementação de chaves privadas. Depois, no quadrado de baixo, no meio, a gente tem implementação de produtos por organizações privadas e governo, ou seja, nós começamos a ver essa tecnologia sendo disseminada por empresas e por empresas privadas e governamentais. Em seguida, no quadrado da direita superior, nós temos uma disseminação em massa, onde usuários finais começam a consumir essa tecnologia e já mudar para um modo de segurança quântica pós-computação quântica, né? E, por último, a gente tem nesse quadrado à direita inferior, a gente tem finalizar a adoção e passar para descontinuação de protocolos antigos, né? No caso, a gente vê aí a extinção, em certa forma, né? De RSA e de ISC, certificados ACs também. A gente pode pular para o próximo
para o próximo slide aqui. Então, quais são as recomendações aqui? A gente, né, meio que finaliza para respeitar o tempo de vocês. Né? Então, a gente começa a analisar recomendações. Primeiro lugar, né? Evite implementar soluções em ambientes de produção utilizando novos algoritmos de post-quantum computing, né? E o motivo principal é porque nós temos candidatos, mas essa tecnologia ainda não foi completamente validada e já existem soluções, inclusive nós temos soluções disponíveis que já tomam vantagem desses protocolos, desses algoritmos, mas esses algoritmos ainda estão sendo vetados para uma possível aprovação e serem implementados em produção, tá? Segundo ponto que é crítico nesse ambiente, faça um inventário completo dos seus algoritmos e de suas chaves privadas. Mantenha o controle do seu PKI, entenda qual é o tamanho da sua operação. Catagole todos os seus dispositivos, chaves, certificados digitais, entenda qual é o tamanho dessa mudança, o que isso significa realmente para a empresa de cada um de vocês, né? Se você é um fabricante de hardware, garanta que o firmware esteja assinado com protocolo pós-quântico para proteção de seus dispositivos, né? E sempre que possível, número 4 aqui, projete a capacidade de atualização de algoritmos, chaves de assinatura, identidades de dispositivos dentro de sua cadeia de confiança. Ou seja, esse último ponto também é essencial porque é convidando cada um de vocês a estar por cima do game de vocês, por cima do jogo. Tendo o quê? Ajustando a infraestrutura de vocês para sempre estar preparada para novas mudanças e para novas implementações. Tá, e com isso aqui, eu queria voltar a bola para o Denis, da Eval, para a gente poder fechar aqui. E se tiverem qualquer pergunta, a gente vai estar endereçando mais para frente. Tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Victor. Obrigado, Brian. Então, indo aqui para os nossos slides finais, um recado, né, que a gente gostaria de passar aqui nesse webinar é que estamos todos juntos nessa jornada, né? Não estamos trabalhando no vácuo, estamos aqui colaborando, né, tendo que envolver, e precisamos envolver muitas pessoas, diversos times, diversas disciplinas. Não só a Eval, a Keyfactor ou a Thales, mas outras empresas privadas, públicas, instituições estão interessando, né, esse assunto. É uma comunidade aí bastante grande, bastante vasta, talvez a maior, né, que a gente já tenha visto para tratar esse assunto. Então, é bastante importante essa colaboração de todo mundo, independente das empresas aqui, independente se somos já parceiros, se não somos ainda, enfim, a ideia é que a gente colabore, né, porque esse problema é muito maior do que uma empresa ou outra, né. E as soluções precisam estar integradas, nós precisamos cada vez mais nos integrar, né, ter soluções aí que conversem umas com as outras, serviços, né, que possam proporcionar esse tipo de integração mais tranquila, mais suave, né? E a gente precisa disseminar esse assunto, o conhecimento, né? Ter mais gente envolvida, ter muito mais pessoas pensando, planejando, olhando para esse assunto, que é um assunto bastante importante aí, onde a gente precisa se preparar de fato. E por último, mas não menos importante, precisamos nos adaptar. A gente precisa ser extremamente ágil nessa mudança, né? A gente precisa conseguir ir para frente, voltar, conseguir combinar as coisas, estar nesse meio híbrido, né? Para que a gente possa verdadeiramente endereçar com mais tranquilidade, com mais facilidade, com muito melhor tranquilidade aí. Por isso, a ideia é que a gente se prepare, né? Então, qual que vai ser a preparação, né? A gente não está numa corrida de 100 metros, tá? A gente está numa preparação para uma longa jornada, né? Isso é comparável a uma maratona, né? Então, a gente precisa estar nessa jornada juntos, nós precisamos de muita gente cooperando, precisamos nos preparar muito antes, né? E não vai ser uma jornada curta, não vai ser uma troca de algoritmo como o Victor bem comentou, não vai ser um aumento de chave RSA para 2048, nós vamos mudar de paradigma, temos que mudar a cabeça, a estratégia, a gente vai ter que mudar muita coisa, né? E para isso a gente vai ter que se preparar. E por que não se preparar o quanto antes, né? Estamos aqui para
ajudar a todos. Também estamos nos ajudando. Cada dia a gente precisa aprender uma coisa nova. E a ideia aqui é que a gente junte forças, né, para conseguir atravessar aí essa maratona, né? E com isso a gente encerra. Podemos partir para perguntas e respostas. Adianto aqui, muito obrigado aí a todos pela participação, a audiência, e vamos ver se já temos perguntas. Um momento, gente. Vou pegar uma pergunta aqui. Fiquem à vontade, tá, gente? Muito provavelmente vocês devem estar vendo aí um Q&A para postar as suas perguntas. Fiquem à vontade para a gente endereçá-las. Eu vou fazer uma pergunta aqui que apareceu pro Chris. Hi, Chris. I have a question here for you, if you please can help us. Do you see post-quantum being a single event, like adopted process, procedures, and algorithms that are quantum resistant, or will it be a start of a continuous program? What do you think? So did you quickly want to translate the question? And I'll ask Victor to translate my answer then. Ok. A pergunta, então, é se, considerando aí, né, pós-quantum e esse evento, a gente está considerando, né, ou né, o Chris, no caso aqui, enxerga isso como uma adoção de processos, algoritmos, né, tudo isso que a gente passou por hoje, como sendo algo passageiro, né, só um evento, um one-off aí, né, ou a gente está olhando isso com uma visão mais de um programa, né, algo mais duradouro, com um pouco mais contínuo, né? Chris, please. Thank you. The easy answer is I see it as an ongoing process. Why don't we start there? Então, a resposta mais fácil é que isso é um processo que ele vai contínuo, né? Que ele vai. Yeah, there are going to be things that are discovered in even the candidates that are about to be standardized in those algorithms that may need to change over time. It's not reasonable to expect everything to be perfect right out of the gate. We've already seen some of that with some of the candidate algorithms that have been proven to be less effective or insecure. Então, hoje a gente espera que até inclusive para esses algoritmos que são os candidatos para essa tecnologia quântica, que eles, à medida que eles forem desenvolvidos e forem verificados, que existe a necessidade de modificações serem feitas. Então, nessa questão de sempre, a gente não sabe, né, exatamente o resultado final, onde vai chegar com isso. Yeah, and I sort of finished that question with this answer. Look at this as an ongoing evolution of cryptography. That quantum is a point that we're shooting towards, that quantum resistance. But over time, things will continue to change and continue to evolve. The threats will continue to change. And by putting an effective program in place to deal with any of that, you will be in a much better position to be ready for whatever the next threat is. Uhum. Então, a gente vê também essa parte como a evolução da criptografia, né, onde a gente vai ver uma mudança contínua, né, disso aí e identificar pontos importantes em relação às necessidades de como se adaptar, como ser preparado em relação à tecnologia quântica, em tradução de quantum ready, que significa mais ou menos como estar pronto para a tecnologia quântica. Eu não sei uma tradução específica em português, mas é aquela coisa de sempre se manter um ponto à frente da curva, né? De estar preparado para a tecnologia que está chegando aí. Okay. Histórico dos Estados Unidos. Okay. Considering... Temos uma pergunta aqui, eu vou ler em português, acho que o Victor pode traduzir ali para o Chris. Considerando o histórico dos Estados Unidos em colocar backdoors em algoritmos como PNG, que foi exposto pelo Edward Snowden, como seria a maneira mais segura de escolher um algoritmo de criptografia seguro? Vocês acham que o Brasil deveria investir em estudos independentes de algoritmos no pós-quântico? All right. Go ahead, So, Victor. taking in consideration the history of the United States putting backdoors in algorithms such as PNG, Mm-hmm. which was exposed by Edward Snowden, Mm-hmm.
which would be the way or the most secure way to choose an algorithm of cryptography safe, or like a safe cryptography algorithm. Do you think that Brazil should invest in studies, independent studies for algorithms, post-quantum algorithms? So it's a great question, and yeah, history has not been great in this area. The reality is, however, NIST is leading this standardization, but the world is contributing to it. I think appropriate steps are being taken, but I suggest everybody do their due diligence. But time is not our friend on this one, so maybe we'll start there. Então, basicamente é uma ótima pergunta, né? Mas nesse momento a gente tem instituições como NIST dirigindo essa iniciativa, né? E basicamente seria interessante que cada um tomasse a iniciativa, né, de estar preparado, mas que basicamente o que acontece é o seguinte, né, que aquela coisa, a gente já tem instituições dirigindo essa iniciativa. Denis, eu queria somente adicionar um comentário, né, parte da nossa experiência aqui na Thales, né, liderando o mundo de criptografia, é que no Brasil a Thales está trabalhando em conjunto, né, com vários órgãos públicos para poder aplicar e implementar algoritmos que sejam nacionais, né? Entendemos que o Brasil já tem padronizado, vamos dizer assim, desde há um tempo atrás, a criptografia do Brasil, tanto criptografia simétrica, criptografia assimétrica, com curvas elípticas nacionais. Só que entendendo que o contexto de curvas elípticas não vão poder ser continuadas, né, devido à problemática da computação quântica. Então, acho que o Brasil também tem que, obviamente, investir, né, fazer parte dessa iniciativa, né, mundialmente, e ver como é que vai evoluindo nesse processo de padronização dos algoritmos, né? Possivelmente, já no futuro, consiga o Brasil poder implementar um desses algoritmos com algumas personalizações para o próprio Brasil já implementar de uma forma pública, né, dentro das entidades governamentais. Só que, por enquanto, eu diria que todo mundo está seguindo o processo da NIST, né, e vamos começar pela implementação dessas 4 finalistas e daí ver a possibilidade de uma possível customização de algum desses algoritmos. Muito bem colocado, muito obrigado, Brian. Thank you, Chris, for your answers. It was very helpful. Pessoal, a gente está chegando no final aqui, já estamos estourando um pouco o tempo. Agradecemos a participação de todos. Se tiverem mais dúvidas, por favor, não deixem de nos contatar. Um último recado muito rápido, né? Acessem nossos sites aí, da Eval Digital, da thalesgroup.com e da Keyfactor.com. A Keyfactor, nós vamos disponibilizar aqui um link sobre um lab que eles têm de PQC, de Post-Quantum Cryptography. Fiquem à vontade para navegar, tirar dúvidas, nos procurem. Somos pessoas aqui, né? Estamos todos juntos nessa caminhada aí, nessa jornada, como comentei, e esperamos vocês na próxima, ok? Muito obrigado. Thank you very much, guys. Thank you, Chris. Thank you. Bye-bye.